Então, como eu comentei com vocês, hoje a gente ia iniciar um conteúdo novo, tá? É novo, porém a gente vai trabalhar ainda com HTML, então a gente não vai simplesmente iniciar algo novo e isso não tem relação com o anterior, né? O que a gente vai ver hoje, né, é CSS, tá? Então, o que é, afinal, CSS, né? Um website, ele possui 3 camadas, né? Por enquanto, nós vimos o HTML, que é a estrutura que contém, né, todo o conteúdo da página. Então, é onde a gente tem o texto, né, tem as imagens, tem os links, é onde a gente constrói a estrutura, né, do HTML. É como se fosse que a gente estivesse construindo um prédio e coloque as vigas lá, né? Coloca as vigas do prédio. Então, o HTML, ele traz essa estrutura, né, com o conteúdo, né, as paredes do prédio. Então, no HTML é que você tem essa parte estrutural, né? E que a gente coloca os links, né, que vão, então, fazer conexão com outras páginas, né, que estão associadas ao nosso site. Então, digamos que ele é o ponto central, né, do site. O CSS é apresentação visual, né? É a parte onde a gente vai estilizar, né, os elementos do HTML. Então, é como se você tivesse o prédio ali construído e você vai colocar pintura nele, né? Vai colocar as janelas, vai colocar, então, as cores, né? E enfeitar, digamos assim, o prédio. O CSS faz isso para o site, né? Então, o CSS é realmente a organização, né? Essa apresentação visual, né, dessa parte do site, né? Então, a gente já viu o HTML, né, que é a estrutura e conteúdo. Agora a gente vai ver CSS, que é a parte do front, que a gente diz, né, a apresentação mesmo, é aquilo que o usuário vai olhar, né, e vai, então, presenciar toda a parte, né, do estilo do site. E aí, mais para frente, então, depois que a gente finalizar essa parte do CSS, a gente entra em JavaScript, que é, então, a ação, né, e a interação. Mas hoje, então, nós vamos entrar nessa parte do CSS, tá? E vamos ver, então, com mais detalhes essa parte. O que significa CSS? CSS é uma sigla, tá, em inglês da frase Cascading Style Sheet, né, que significa folha de estilo em cascata. Então, ele serve, né, para estilizar os elementos escritos no HTML, né? Então, ele separa a representação visual do site. É a decoração mesmo, né? Então, é possível, a partir do CSS, alterar a cor do texto, né, do fundo, a fonte, o espaçamento. A gente consegue criar layout, deixar a página mais dinâmica, né? E ele foi desenvolvido pelo W3C, né, o World Wide Consortium, em 1996, né? Por que ele foi desenvolvido? Lá em 96, né, já tinha o HTML, só que o HTML ele não foi projetado para ter tags que ajudariam a formatar a página, né? Então, no HTML você deveria apenas escrever, né, a marcação para o site.
Então, foram introduzidas, né, algumas tags lá, como vocês já usaram ali, por exemplo, a tag fonte, né, e só que essas tags elas causam muitos problemas, né? Então, por quê? Porque os sites, por exemplo, têm muitas fontes, muitas cores, né? Então, para você construir um site todo somente usando essas tags no HTML, então que vão introduzir conteúdo e estilo ao mesmo tempo, fica muito trabalhoso, né? Fica um processo longo, né? Você pode acabar se perdendo, né, no código, não consegue, né, localizar direito qual elemento você quer modificar. Então, o CSS ele foi desenvolvido para facilitar essa parte, né, e separar um pouco essa organização. Então, se tornou uma relação, né, bem forte entre HTML e CSS. Então, o HTML é a linguagem de marcação, né, que seria então o alicerce do site, e o CSS ele é focado todo no estilo, né? E na verdade a gente até consegue, né, trabalhar sem o CSS, mas você pode trazer um site muito cru, né, sem o CSS. Então, a diferença, né, de um site que implementa o CSS é muito notável, porque a partir do CSS a gente consegue acrescentar muita coisa, né, e facilita também até para o browser a questão de carregar, né, o plano de fundo, né, e as imagens. Então, o CSS é bem importante a gente aprender e ver como é que funciona, né, para que vocês entendam que é mais fácil estilizar, né, um site com CSS. E aí a gente vai ver aqui, então, as formas, né, de adicionar CSS a uma estrutura, né, a estrutura do HTML. Então, nós temos 3 formas, tá? A inline, que é o que a gente já trabalhou um pouquinho até agora, né? Que a gente usa, então, o atributo style dentro do próprio elemento, né? Então, vou abrir aqui para vocês, a gente só fazer um exemplinho rápido. O que a gente fazia até agora? Colocava o parágrafo, né? E escrevia style, e aí definia aqui, por exemplo, o background, né? E uma cor. Tá? Então, até agora a gente fazia isso, né? Aqui voltou a fechar. Então, esse tipo aqui, né, é de atribuição, né, com o style dentro do próprio elemento, né, que é o nosso parágrafo P. Isso se chama inline, né? Então, é uma maneira, tá? Então, até agora a gente fez isso. Outra forma, né, é usando o elemento style na seção head. Então, eu vi que teve alguém de vocês ali que fez também um exemplo assim. Provavelmente, então, usou essa maneira de adicionar CSS que a gente chama de interna. Então, por exemplo, né, em vez de ter aqui inline, que seria no próprio elemento, né, eu vou apagar aqui, eu teria o meu parágrafo P aqui, né?
E daí aqui no head eu ia escrever, né, style. E daí sim adicionar, né, adicionar um estilo ao meu parágrafo. Aí eu posso colocar background, aí a cor, tá? Então, essa outra forma aqui a gente chama de interna, né? Então, o que acontece? Ele continua dentro, né, do meu arquivo HTML, porém, eu tenho ele inserido, né, o style inserido dentro do meu cabeçalho do meu site. Então, dentro do head, tá? Então, essa é a segunda maneira da gente adicionar o CSS. E por fim, né, a outra maneira é usando, então, um arquivo externo. Vocês lembram que a gente aprendeu como adicionar um link, né? Então, é como se a gente tivesse adicionando o link de outra página, né, dentro da nossa página. A diferença é que essa página, digamos assim, que a gente está inserindo, vai ser o nosso CSS, o nosso arquivo de estilo, tá? Então, o que acontece? Em vez da gente ter o estilo aqui dentro do head ou dentro do próprio elemento inline, a gente vai criar um novo arquivo, tá? E esse arquivo a gente vai salvar como e vai colocar, vou colocar aqui como estilo, o nome dele, .css. Pronto, agora eu tenho um arquivo, né, externo para o meu estilo, né, do meu site. E aí o que vai acontecer? Em vez de eu ter aqui, né, eu vou apagar, eu vou aplicar para o meu site, né, meu parágrafo aqui. E aí então eu vou escrevendo, né, os elementos que eu quero, um abaixo do outro, né, os estilos eu vou escrevendo um abaixo do outro e chamando, né, os meus elementos, tudo dentro desse arquivo. Então, digamos assim que você vai fazendo realmente uma cascata, né, aqui, porque, por exemplo, você vai ter lá o H1 lá, né? Eu quero aplicar todo o H1, né, um background também, marrom, né? Então, olha só o que acontece, ele parece mesmo uma cascata, né, de estilo. Tá? Continuando, então, como eu estava comentando, né? A gente tem, então, quando tá no head, né, a gente usa a tag style, o elemento que se quer colocar, né, nós temos o elemento, ou a gente pode criar também uma classe, depois a gente vai ver um exemplo também, ou a gente pode adicionar um ID, né, uma identificação para o elemento. Esqueci de mostrar para vocês aqui ainda. Então, eu tenho minha folha de estilo aqui. Vou deixar só com o elemento P de parágrafo aqui, né? Esqueci de mostrar como que a gente linka, né? Então, aqui no head, né, eu vou colocar um rel, e aí eu vou dizer que isso aqui é um style sheet, né? É uma folha de estilo que eu estou linkando, e aí eu vou colocar o nome dele, estilo.css. Aqui vocês têm que tomar cuidado, pessoal, que
o arquivo da folha de estilo e o HTML, eles precisam estar no mesmo local, da mesma pasta, tá? Porque senão, se tiver em outra pasta, vocês obrigatoriamente vão ter que colocar todo o caminho aqui no href, tá? Vai ter que colocar C, barra pasta 1, barra pasta 2, tá? Então, o ideal é que eles estejam os dois no mesmo diretório, tá? Para não causar aquela confusão dele não funcionar, tá? Para criar um comentário, né? Um bloco de comentário, eu uso barra e contra barra, né? Barra asterisco e asterisco contra barra aqui, para fechar o comentário, tá? Então, isso aqui é interessante para quando a gente quer fazer um comentário aqui, né? Vou colocar aqui, esse é meu elemento parágrafo. E fecha a barra lá, né? Isso aí. Então, esse aqui é o jeito da gente... É bem útil, né? Para comentar o código. Então, é interessante saber. Então, aqui eu deixei no slide, né? Para que vocês saibam onde consultar, tá? De como coloca o arquivo externo, né? Deixei aqui para vocês o exemplo. E agora vamos ver os componentes que a gente pode ter, tá? E aí esses componentes, digamos assim, eles servem então para a gente buscar eles lá no CSS, né? Então as partes do nosso site, né, elas podem ser divididas em div. Então, uma div, né, é um elemento de um bloco de nível. Então, ele pode ser como se fosse um recipiente, né, onde você agrupa outros elementos. Então, a div ela ajuda a gente a organizar o site conforme a nossa necessidade, né, ali. Então, por exemplo, se eu quero aplicar um estilo, né, uma cor de fundo numa div e na outra div não, né, ou eu quero organizar a primeira div ali num local da página, a outra div no outro local. E aí, cada uma dessas divs, eles têm conteúdos. Então, no caso, ele não é a div ela não é um objeto lá dentro da página, né? Ele não tem um significado, digamos assim. Ele é simplesmente um separador, né? Então, é como se fosse mesmo um recipiente. Só que o navegador, quando ele vai executar nosso site, ele quebra a linha, né? Antes e depois dessa div. Então, a gente tem o início da div, né? E o fim dela. Então, tudo que tiver dentro da div, então, pertence a ela, né? E aí, antes e depois, né? Do início e o fim, o browser ele vai fazer uma quebra de linha. Então, ela é bastante utilizada, né? Na estrutura do HTML e então ela também auxilia muito na questão da inserção então de estilos, né, para os nossos elementos, né? Então aqui tem um exemplo, né? Então a gente tem o body, né? O corpo aqui do texto, e aí a gente tem uma div. E aí outra coisa também que é interessante saber é que tudo que tiver, então, dentro dessa div aqui principal, vai pertencer a ela. Mas eu posso ter outras divs, né, individuais dentro dessa principal.
Então, essa principal, ela vai carregar todas as outras junto com ela. Então, tudo que a gente fizer para essa div aqui vai acontecer para o restante, e cada um pode ter uma peculiaridade também, né? Então, cada uma dessas divs internas aqui, elas podem ter a sua característica. Nesse caso, né, nós temos uma div principal, e aí agora já entra também a questão do ID, que é o identificador dessa div, né? Porque o que acontece? A gente vai lá na folha de estilo e quer aplicar um fundo para essa div principal. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, é por isso que a gente tem um ID, né? Então, o ID vai fazer a identificação dessa div. Então, eu vou chamar lá aqui o ID, né? Com a palavra principal, então vai receber tais e tais atributos, tá? Então, aqui a gente consegue identificar a div, né, com esse ID. E aí, nesse exemplo aqui, cada div está correspondendo, né, a outro elemento. Então, por exemplo, aqui nessa div com a ID cabeçalho, nós vamos ter o cabeçalho, né, por exemplo, do texto lá da página. Tá? Então, aqui não tem o elemento, aqui só tem, né, a div, né? Ainda não tem o conteúdo dela, só está delimitado. Então, vamos supor que vocês iniciaram lá a construção de um site e aí vocês começam a imaginar a estrutura dele, né? E aí vocês pensam, vai ter um cabeçalho, um menu, um corpo e um rodapé. E isso tudo eu quero que fique dentro de uma div principal, né? Porque aí eu consigo, né, manipular ela mais facilmente. E aí depois, então vocês vão começar a colocar, né, dentro dela cada um dos elementos correspondentes. Então, a partir dos IDs ali, o CSS ele permite então que você possa especificar, né, os próprios seletores, e aí você vai usar esses seletores, né, lá no arquivo CSS para conseguir aplicar então o estilo, né? Então você usa o atributo ID e o atributo class, né? E aí toda marcação ela vai possuir então um ID e uma class. A estrutura do CSS, então, tem os padrões e reset, né? Então, nesse caso, a gente coloca os estilos que padronizam o visual da página, né? Que vai, então, servir para todo o site. A gente tem a tipografia e cores, né? Então, nesse caso aqui, quais cores a gente vai definir para o site. Tem a estrutura, né? Então, como é que vai ser o layout dele, né? Vai ter um menu esquerdo, lateral, um menu direito, um menu superior, etc. E aí os estilos específicos da seção, né? Então, quando se tem um site muito grande, né, a gente compensa colocar os arquivos em CSS. Agora, se tem um site muito pequeno, né, não precisaria botar no arquivo separado. Aí a gente tem as fórmulas e tabelas, né, que são os formulários, então, que a gente tem no site, e as classes de uso geral, né? Então, no caso, a estrutura seria com esses componentes. Então, a gente tem um padrão, né, de uma ordem, do que vem primeiro, né? Então,
Primeiro padrões e reset, depois tipografia e cores, depois estrutura, depois estilos específicos, depois formulários e tabelas e por fim as classes de uso geral, né, que servem também para outros fins que a gente tem no site. Então o ID, né, o seletor do tipo ID que a gente estava vendo antes, ele especifica, né, que o estilo vai ser aplicado apenas àquele elemento que tem o ID correspondente. Lá no CSS a gente vai chamar ele, digamos assim, utilizando, né, esse jogo da velha aqui. Então a gente referencia, né, o elemento com o ID que a gente vai aplicar o estilo. Então cada elemento ele pode ter apenas um ID, tá? E aí vocês não podem repetir o nome daquele ID, tá? Então a página ele pode ter só um elemento com aquele ID, não posso ter vários IDs chamado principal, por exemplo. Então isso eu não posso fazer, né? Deixa eu já mostrar um exemplo aqui, a gente já estava vendo. Então aqui nesse parágrafo eu vou fazer um exemplo semelhante a esse aqui, tá? Eu vou colocar um ID para ele. Então eu vou fazer igual tá aqui no slide, tá? Então defino o ID, nesse caso aqui o ID se chama PR1. O ID vocês definem, né? Pode ser o nome que vocês preferirem. Posso colocar por extenso também uma palavra, parágrafo principal, por exemplo, né? Não posso colocar espaço porque ele só pode ter um ID, né? Mas eu posso, né, fazer uma palavra inteira assim com 2 palavras. E aí lá no CSS, né? Vou deixar como estava antes, menorzinho, PR1. Salvo. E aí aqui no CSS eu vou chamar ele. Então como que eu chamo, né? Eu uso o jogo da velha, PR1, e aí acrescento o estilo que eu quero nele, né? Então, o que eu vou querer? Para esse parágrafo, que o texto fique alinhado centralizado e a cor vermelha. Então, o seletor dele é um ID, né? Vou abrir aqui. Então, ó, o meu parágrafo ele ficou centralizado, tá? E na cor vermelha. Tem um outro seletor, né, que é o uso do atributo class. Então, a class, sim, ela permite que você aplique, né, o mesmo estilo para diversos elementos. Então, como é que ele é definido? Nesse caso, ele é definido com um ponto e seguido do nome do seletor. Então, ele é possível também especificar classes, né, para cada determinada marcação. Então, aqui nós temos outro exemplo, né? Aqui nós temos um parágrafo, um cabeçalho do texto, né, da página, e um parágrafo. Vejam que, diferente do ID, nesse caso, que a class, ela pode ter
o mesmo nome e servir para vários elementos. Então, ID, né, só um nome para cada elemento. Class, né, eu posso aplicar a vários elementos. Então, vamos supor que eu tivesse aqui um H1. Então, um H1 que vai ser um cabeçalho, né? E eu vou chamar, então, de class center, tá? Vou colocar assim, título principal, pra gente ver a diferença. Então, o outro vai ser um outro parágrafo. Nesse caso, vou colocar também center. Agora, aqui no estilo, então, o que vai acontecer? Eu vou chamar ele, como é que eu chamo? Ponto, né? E o nome da classe. E depois, então, o atributo, né, que eu quero de estilo. Então, ponto. Vamos colocar uma cor aqui também. Esse azul. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho aquele título principal, né? Então, ele aplicou o estilo àquele título e aquele parágrafo abaixo, porque eles têm a mesma classe, né? Class Center. Então, os dois têm a mesma classe e por isso receberam o mesmo estilo. Então, basta chamar uma vez aqui todos os elementos que tem a class chamada Center, vai aplicar, né, esses atributos. Agora, o outro parágrafo anterior, como ele tinha um ID próprio dele, então ele recebeu outros atributos. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá. Outra forma da gente chamar um elemento, né, usando o seletor class, eu posso dizer que eu quero o parágrafo P, né, que tem o class chamado center, e daí só esse elemento aqui eu quero aplicar, então, um novo estilo para ele, tá? Então, no caso, ele fica uma definição, né, um pouco diferente, mais individualizada, que a gente aplicaria, tá, aquele parágrafo, né, em especial. Eu vou fazer aqui também o exemplo. Então, na verdade, eu já tenho aqui, né, eu vou colocar p.center. Colocar um verde. O que acontece, ó? Somente, no caso, primeiro eu tinha definido aqui que todas as classes que tivessem, né, que se chamassem center, iam ficar centralizadas de cor azul, tá? Centralizada de cor azul. Preste atenção. Quando eu chamei
né, aquele parágrafo P, né, P.center, então, o parágrafo P com a classe center, simplesmente eu troquei a cor dele para verde, mas continua centralizado porque antes eu apliquei um alinhamento centralizado para todos os elementos da classe center, tá? Então vocês têm que tomar cuidado que com essa hierarquia, que o que acontece? Quando se tem, né, uma classe anterior definindo atributos, né, para determinados elementos, aqueles atributos eles vão estar aplicados, né? Se eu quiser substituir, então eu tenho que colocar especificadamente, né, o que eu quero substituir. Então, nesse caso, eu estou substituindo a cor daquele único elemento, tá? Que é o parágrafo nesse caso. Mas os outros, se eu tivesse outros elementos, né? Vamos supor que eu vou ter aqui vou colocar mais um H1 aqui. Se eu tivesse mais elementos com essa mesma classe, né? O que acontece? Ele vai pegar, não vai pegar o atributo do anterior, ele vai pegar o atributo geral aqui, né? Da classe center. Então, só o elemento P, né? Só o parágrafo P que vai receber uma cor diferente. Tá? Então, atentem para essas hierarquias aqui, porque às vezes a gente está criando lá estilos para os elementos e acaba se perdendo nessa questão, né? Acaba que a gente quer aplicar a um elemento outra coisa e aí ele já está aplicando anteriormente, né? Antes de ir para o exercício aqui, que eu gostaria que vocês fizessem ainda nesses minutos, eu queria mostrar para vocês a div, tá? Que é aquele container, né? Que a gente estava comentando também. Eu vou criar aqui um exemplo, então, da div. E vou dar um nome para ela. Vou colocar aqui nova. E aí lá no CSS eu vou então chamar essa div. Aqui eu vou chamar a div, então tudo que tiver na div vai receber um background amarelo, tá? Claro, eu não tenho nenhum elemento ainda aqui dentro, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar um parágrafo. Vamos colocar um parágrafo aqui. Então, tudo que tiver dentro da div vai receber, né, o fundo amarelo. Então, por exemplo, vamos puxar tudo isso aqui para dentro da minha div. O que acontece?
cada elemento aqui, no caso, ele tem, né, um estilo próprio, né? Porque eu tô chamando aqui, porém a div está englobando todos eles, né? Então é por isso que para todos os meus elementos internos aqui da div, ele vai ficar com o atributo que eu defini para ela, né? Deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Vamos criar uma nova div. Vamos dar um ID para essa div. E colocar um parágrafo. Então, eu dessa vez eu criei uma nova div, apliquei um ID para ela, dei um ID para ela e apliquei um fundo violeta, né? E o que eu queria mostrar para vocês também é essa quebra de parágrafo, tá? Que eles criam, tá? E que ele cria automaticamente. Na próxima aula a gente vai ver como fazer essas divs elas serem caixas, tá? E aí aproximar, né? Não ficar esses espaços assim. A gente vai ver como que faz essa divisão, né? Com caixas, né? Usando as divs, tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tá, então agora eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios aqui. São 2 exercícios bem simples para hoje, tá? E aí eu vou colocar mais alguns para vocês entregarem sexta, e aí a gente tira as dúvidas na sexta, tá? Já tá o link lá para enviar esse daqui, tá? É bem simples, só para vocês exercitarem, né, um pouquinho. Então, essas diferenças da inserção dos estilos, tá? Eu vou aguardar vocês fazerem e daí eu fico aqui também disponível para tirar as dúvidas quanto a esse exercício, tá? Eu parar a gravação.